Então, beleza. Eu tenho então a minha borracha montada no arco. Eu vou posicioná-la na boca, identificando aquela região, estico e eu vou marcar, tá? Então, de acordo com a posição do dente que eu escolhi e o grampo que eu for escolher, tá? Então, por exemplo, se eu for utilizar um grampo aqui, eu tenho duas possibilidades de utilizar um grampo nessa região de molar. Eu tenho dois grampos, um grampo com asa e um grampo sem asa, tá? E eu tenho essas duas possibilidades para ser utilizada nessa situação clínica, tá? Então vamos lá. Se eu marcar então os dentes, eu vou marcar molar. Então marco no centro do molar, na ponta de cúspide da vestibular do pré, da ponta de cúspide da vestibular do outro pré e no canino. É legal sempre, como eu tenho uma cavidade oclusa distal aqui no pré, que eu marque pelo menos dois dentes à frente, então seria canino e lateral. Como eu vou estar quase na linha média, é legal que eu marque já a linha média também aqui nessa região, tá? Uma outra função que a gente pode fazer também, que é um dos furos que eu não vou fazer agora, é você marcar no molar, tá? Nesse segundo molar, por quê? Porque essa cavidade ela é ocluso mesial e a sua garra do grampo pode influenciar então na adaptação da sua matriz, tá? Então faça a marcação. E agora, com as marcações prontas, eu vou fazer as perfurações, tá? Para fazer as perfurações, eu vou pensar aqui, ó. O dente que vai receber o grampo, então, vamos considerar que eu não vou fazer a última perfuração agora, tá? Eu vou perfurar com o último, ele é um molar e ele vai receber o grampo. Então, eu tenho ali, ó, um furinho já, tá? Ó, tá furadinho. E agora, eu vou ter, então, molar, pré, canino e lateral. Então, eu vou, na região de canino, o furinho do meio. Então, eu girei pro do meio, que é canino e pré-molar, vou perfurar, perfurar, perfurar. O lateral, eu posso até usar um furinho menor aqui, tá? Pro central ou pro lateral. E vou perfurar, então, esses dois elementos aqui. Então, perfurada a borracha, tudo ok agora. Eu vou agora pensar de que forma que eu vou passar essa borracha, qual o tipo de grampo e de que forma que eu vou passar a borracha, tá? Em um primeiro momento, então, eu vou mostrar para vocês como aprender o grampo com a Palmer. Então, vamos colocar para lá. Então, aqui eu tenho a Palmer, tá? A Palmer, ela apresenta duas canaletas aqui, tá? Que são canaletas importantes que ajudam a gente a manter o grampo naquela posição, na posição correta ali, tá? Então, se eu pegar um grampinho aqui, eu vou pegar um grampo de pré-molar, esse grampo é um 00, então eu vou pegar o grampinho de pré-molar, eu estaciono ali, ó, a minha pontinha na canaleta, ela não tá mais descendo, e estaciono a outra canaleta, ó. Então eu não deixo com que o meu grampo desça, tá? E aí, ao mesmo tempo, ó, eu vou vir aqui nessa haste e vou fazer com que ele fique aberto sem eu ter que estar fazendo força, ó. Ele tá mantido aberto. Se eu não estico isso, ele vai fechar e vai acabar caindo. Então, uma forma que eu tenho de manter é estaciono na canaleta, estaciono na segunda canaleta, e aí agora eu vou tracionar. E aí eu mantenho o meu grampo aberto, com a possibilidade agora de levar ele lá na posição, é um grampo de pré, levo ele na posição do pré, ó, sem estar executando nenhuma força, vou tirar um pouquinho do zoom aqui, sem estar executando nenhuma força. Estão vendo que não preciso nem estar segurando os dois lados. Eu consigo levar, posicionar, e agora sim, quando eu aperto aqui a minha haste, vai cair essa pecinha, que vai acabar soltando então a haste, ó. Apertei, e eu continuo agora segurando e soltando devagarinho, levando a posição agora com uma pequena tensão que eu quero largar o meu grampo, tá? Então, esse movimento aqui é um movimento muito importante, a gente tem que aprender então como trabalhar com a Palmer, tá? Para manter ela aberta, como eu solto
e eu vou deixar o meu grampo fechar com muito cuidado. Algumas coisas que os alunos cometem de erro, e esse erro sempre acaba dando problema lá na clínica, quando a gente posiciona o grampinho, vocês não travam na canaleta aqui. Tá? Então, essa não travada nessa canaleta, o que vai acontecer? Você vai passar, ó, você vai fazer isso aqui, tá? E aí você faz isso aqui, quando você abre, abriu, manteve aberto, e aí tu vai levar lá no dente. Quando eu levo no dente, ó, uma que eu não consigo fazer com que a minha palmer desça sem machucar o paciente, ó, ela vai bater ou no palato ou na vestibular lá, a ponta da palmer, e isso não deve acontecer, porque senão isso vai traumatizar o paciente. A outra coisa que acontece, mesmo que não traumatize o paciente, você consegue estacionar o grampo e muitas vezes a sua pinça ela fica travada. Você não consegue tirar, porque você apertou ela até um ponto onde o furinho ali do grampo travou na ponta da palma. Então, por isso que a gente tem aquele stop. E aí, para tirar ela de lá, a gente não consegue tirar, a gente vai fazer força e vai rasgar a borracha. Então, o ideal é você deixar a trava, as travinhas, abrir e aí, e sem fazer nenhuma força lá naquela posição que você quer posicionar, instala por lingual, segura, libera a trava e aí sim você leva na posição e aí com ele solto você dá um joguinho para um lado para o outro que ele vai soltar, sem fazer força, é jeito, tá? Então essa é o pequeno detalhe da palmer e isso é muito importante na nossa estratégia de isolamento, ok? Bom, uma outra ferramenta importante nessa hora seria o fio dental, tá? O fio dental é importante para a gente poder, então, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, eu vou amarrar, então eu dou um nozinho nele, não dou nem um nozinho, aliás, né? Eu só dou um loop nele aqui, passo na haste do meu grampo, e aí a partir disso, então, eu puxo por dentro para formar, então, como se fosse um nozinho. Tá? Caso ele voe ou caia da minha palma, eu consigo segurar. Eu posso amarrar ele também no meu arco e com isso eu tenho uma segurança maior, então, do meu paciente, tá? Que ele não vai engolir. Uma outra coisa que a gente vê muitas vezes os alunos fazendo quando eu for colocar esse grampo, essa haste, ela não pode ser virada para cá, para mesial, tá? A gente tem que imaginar que se eu fizer assim, a borracha vai ficar por cima aqui, aí eu não vou conseguir enxergar o dente que eu quero trabalhar. Então, quando eu viro essa haste para distal do dente, então, por isso, na hora de vocês pegarem a palmer, e muitas vezes a gente chega no box de vocês, a palmer está invertida, ela tem que estar a ponta da palmer, com essa haste virada para sempre para distal, tá? Se ela tiver invertido, se ela tiver nessa situação clínica aqui, ó, quando você colocar a borracha, ó, o grampo nem vai direito na posição anatômica que ele tem que ficar, tá? Ele começa a escorregar, você não vai conseguir colocar ele assim, porque ele não foi feito para fazer, ele não tem esse desenho, tá? Então, mas muitas vezes a gente chega no box e o aluno está tentando colocar dessa forma, ou chega na aula prática lá do laboratório também, mesma coisa. Então, assim, tem que conhecer essas ferramentas para colocar elas da forma correta, tá? Então, essa haste, ela tem que ser virada para distal, tá? Aí eu travo a minha alavanca, faço com que ele abra, quero abrir um pouco mais, eu abro e meu grampo está super aberto. Eu tenho que entrar com o meu grampo basicamente sem ele fazer interferência nos dentes. E aí eu vou soltar esse grampo e fazer com que ele prenda na região cervical. Solto de um lado e do outro, eu tenho então um travamento, ok? Então agora eu não estou com ele interferindo, estou com ele preso no fio dental. Eu vejo a adaptação dele na cervical, ele está bem adaptado, ó, eu tento mexer para um lado e para o outro. E eu estou vendo que ele é um grampo que ele casou muito bem aqui nessa região. E também estou vendo que é um grampo que não vai interferir na
na colocação da minha matriz depois ali. Ele vai permitir que a minha matriz venha e abrace aquela região proximal, sem interferência do grampo, tá? Se eu tiver interferência, se essa aleta do grampo estiver muito para frente, de acordo com o volume do dente, eu vou ter que pensar numa estratégia diferente, ou num grampo diferente, ou jogar o grampo lá para o segundo molar, tá? Existem duas técnicas de isolamento, então eu vou mostrar primeiro essa técnica que seria o grampo sem asa, então ele não tem as asas laterais. Esse aqui é um grampo que tem asa, ó, tem as asinhas laterais. E o grampo sem asa, normalmente eu levo ele amarradinho na boca, provo ele lá, testei ele, pá, entrou, tá ok, tá na posição que eu quero. Deixo meu fio dental amarrado, boto o fio dental para fora da boca do paciente. E aí, com a minha borracha agora, eu vou passar tudo por cima daquele grampo. Então, você posiciona o grampo, estabiliza esse grampo e depois disso, então eu vou com todo o conjunto, borracha e arco, tudo por cima do meu grampo, tá? O que eu gosto de fazer é, como às vezes esse buraquinho ele é um pouco pequeno, e como eu vou fazer, esticar muito bem para poder passar o grampo por cima, ele acaba arrebentando esse buraquinho. Então, na verdade, eu faço um buraco e meio, então eu dou mais meio buraquinho no lado daquele ali. Então, essa é uma técnica que você pode utilizar para poder fazer, então, o meio buraquinho. Então, às vezes a gente solta aqui, ó, solta as aletas laterais para permitir que a gente faça a perfuração. Eu vou lá no buraquinho, ó, e posiciono um pouquinho lateralmente, ó, e abro mais um buraco, ó. Então, eu fiquei com um buraco e meio ali. Tá? Esse buraco e meio ele vai permitir que eu passe por cima do outro dente sem fazer então um rasgamento do meu lençol de borracha. Aí eu vou entrar então agora, a primeira coisa que eu faço aqui para poder me guiar é entrar com o meu fio dental. Então eu entro com o fio dental aqui. Ó, tô com os dois ladinhos do fio dental que entraram por aqui e vou levar lá na posição.